Pipoca? Confere. Bebidas? Confere. Controle remoto? Na mão e pronto pro play. Então agora estamos entrando no Sofaverso. Muito bem, Sofaverso começando, voltamos para mais um episódio do seu podcast e hoje vamos falar de cinema, vamos falar de Viúva Negra e para isso eu tô com o Everton. Fala pessoal, beleza? Eu tô com o Anderson. Skavurska! É a única palavra que eu sei em russo, cara. Muito bem, o que significa? Que todo mundo sabe, mas ninguém sabe o que significa. Ah, eu acho que era comercial de TV a cabo, alguma coisa de operadora de TV, sei lá, alguma coisa assim. Eu lembro bem disso mesmo. Eu sou o Vinícius e bem, vamos conversar sobre filmes, vamos conversar sobre um filme específico da Viúva Negra, né? Novo e última empreitada da Marvel nos cinemas, né? Um filme que não sei... Olha, é um filme que eu vou dizer que eu não sei nem que fase é da Marvel. Ah, ele é interlúdio. Ele é a meiuca ali. Ele é o famoso perdido, velho. É do perdido, cara. Já começando, a minha sensação durante todo o filme é esse filme tá deslocado no tempo. Nossa, não só porque ele atrasou o seu lançamento devido à pandemia e outros problemas, mas justamente porque a gente tá assistindo um filme de uma personagem que já no presente não existe mais, ela já morreu. Então, esse filme deveria ter saído mais cedo dentro do planejamento da Marvel. Mas, enfim. Bem, vamos discutir isso, porque essa é uma sensação que eu acho que todo mundo ficou quando assistiu esse filme da Viúva Negra, né? Esse como o Anderson comentou, uma das produções da Marvel Studios, né? Que teve seu lançamento atrasado, né? Por conta da pandemia do coronavírus. E o filme acabou saindo só agora no dia 8 de julho de 2021, mas esse é a terceira data que o filme recebeu. A primeira data de lançamento do filme ia ser no dia 6 de novembro de 2020, mas, bem, acabou não acontecendo. O filme saiu só agora no dia 8 de julho, lançados nos cinemas e também no Disney Plus, né? Agora, quando a primeira data de lançamento ainda não existia o Disney Plus, né? Só tinha o projeto de Disney Plus lá, talvez, acho que nos Estados Unidos talvez já tinha saído, mas agora chegou nos cinemas e também pra você ter o acesso lá no Premier Access, que é aquele acesso do Disney Plus que você tem que pagar pra assistir o filme por um tempo, que é um absurdo, né? Convenhamos, é muito caro. É absurdo por dois motivos. Primeiro que você já tem a assinatura do streaming, então você pagar... Cara, que conceito bizarro é esse? Você fazer um pagamento dentro de uma plataforma onde você já tá pagando. Lembra muito aquela coisa de você comprar filme na TV a cabo. Sim. E segundo, ele é mais caro do que o preço do ingresso pra ir ao cinema ver o filme. Nossa, muito mais, muito mais. Em alguns lugares chega a ser o triplo do preço. Ó, aqui no Brasil, o Premier Access tá R$70. Se eu não me engano, tá R$70. Eu não sei o preço no Brasil como um todo, mas dependendo da sua sala de cinema, pode custar 3, 4 vezes o valor do ingresso. Sim. É ridículo isso, cara. Não, é muito surreal mesmo, esse valor do Premier Access. Mas bem, é assim, né? O filme foi lançado dessa maneira, aliás, que deu muita discussão também, mas a gente vai chegar lá pra conversar. O filme da Viúva Negra, ele é dirigido pela Kate Shortland. É uma diretora que tem só 3 filmes na filmografia dela, talvez o filme mais conhecido dela seja um filme chamado Laurie. E o roteiro é escrito pelo Eric Pearson, que é um cara que já trabalhou no Marvel Studios. Ele escreveu o Agente Carter, ele escreveu Thor Ragnarok, e também trabalhou recentemente no roteiro do Godzilla vs Kong, que a gente comentou no episódio de franquia King Kong, né, onde a gente comenta sobre todos os filmes do King Kong. Mas tem 2 créditos do filme, né? O Eric Pearson, ele é acreditado como roteirista do filme, né, o escritor que escreveu, que fez o roteiro, mas a história do filme como um todo é acreditada pro Ned Benson e pra Jack Sheffer, que seria a roteirista, mas acabou se afastando do projeto, que a Jack Sheffer acabou de ser roteirista do WandaVision, né, que foi uma das produções originais do Disney Plus. Até o momento, o filme da Viúva Negra faturou cerca de 350 milhões de dólares, então é uma bilheteria ali que não deve ter sido ainda muito alta pra pagar o filme, mas estamos em meio de pandemia, né, tem toda essa... A estreia do filme foi muito boa, mas também foi a maior queda pós primeira semana de um filme da Marvel, mas também os tempos de cinema são outros, né, tem todo esse ponto, né. Não só isso, né, o streaming ele funciona assim, o hype é quando sai, deu 2, 3 dias, a tendência é cair. É diferente de você ter a sala de cinema, porque você se dispõe a ir, e não só isso, as pessoas estão transitando, tá passando, ou seja, tem aquele bate-boca, tem aquela conversa. No streaming você tá lá, e quem não viu no primeiro dia vai pensar assim, vai tá lá, depois eu vejo, não tem pressa.
é um ritmo, uma escala de medição que eu acho que não cabe pra um filme lançado pra streaming. Sim, nós somos um exemplo da não pressa, né? Porque o filme saiu no dia 8 de julho. Faz um tempo já, né? Pois é. Eu fui ver agora no fim de semana da gravação. Eu também. Eu fiz na semana da gravação. Então, também não teve mais essa urgência em assistir, mas também vai muito do que a gente conversou também no Loki, de não ter mais essa urgência e essa surpresa tão enorme com o MCU, ainda mais com esse filme que é meio deslocado, como a gente comentou rapidamente, e vai comentar muito mais. Mas bem, aqui nesse podcast a gente vai comentar um pouquinho das nossas opiniões, o que a gente achou, né, do filme, da personagem, né, da Natasha Romanoff, da Viúva Negra, do arco que deram pra ela aqui nesse filme, e dos personagens novos que foram introduzidos aqui nesse filme solo da Viúva Negra, o segundo filme solo de uma heroína, né, da Marvel, né, o primeiro filme foi do Capitã Marvel, na verdade o primeiro deveria ter sido da Viúva, né, mas a gente vai conversar, e nesse filme a Viúva Negra, pra quem não tem noção do que acontece nesse filme, ela vai, mais uma vez, contar uma história de tentar, vai confrontar o passado dela de alguma forma, né, vai encontrar pessoas ligadas ao passado dela, e a partir daí ela vai tentar resolver aquelas pendências do passado, aquelas relações que ela abandonou antes de se tornar uma vingadora. E bem, pra gente começar o podcast, eu quero que vocês falem o que vocês acharam de Viúva Negra. De modo geral, eu gostei, eu achei bem legal o filme. Eu sinto pena dele tá muito deslocado, cara, da filmografia do MCU, né, cara? Porque ele traz algumas ideias que, tipo, principalmente envolvendo o Vingadores, a Era de Ultron, né, que é onde mostra mais a parte do passado da Natasha, né, e que eu acho que seria um link também bom com depois da Guerra Civil, né, porque o filme, cronologicamente, ele se passa depois da Guerra Civil, né. Imediatamente após a Guerra Civil. Ela tá fugindo do General Ross. Eu preciso falar aqui, por que tiveram que rejuvenescer o William Hurt, sendo que o filme da Guerra Civil não é tão antigo assim, tem o quê? É de 2016, se não me engano? Ou 2015? Sim. Não faz sentido. 2016, ficou esquisito. Eu nem senti que rejuvenesceram ele, você acredita? Eu achei isso, deu pra ver que deu uma... a cabeça dele tava diferente, eu não sei. Aquele CGI de rejuvenescimento. No geral, eu gostei do filme. A sensação de deslocamento, ela é persistente, do começo ao fim. E muito do que acontece no filme acaba não tendo tanto impacto, porque a gente já sabe que a Natasha vai morrer no futuro. Então você não tem por que temer algo por ela nesse filme, naquele momento. Isso pra mim tira um pouco do clímax do filme e tal. Porque, querendo ou não, a gente já sabe o que vai acontecer, etc. Já é passado pra gente. Mas a construção dela enquanto personagem, você ampliar o background da personagem pra deixar assim, putz, ela não era só a única sem poderes ao lado do Clint Barton lá nos Vingadores. Eles não, sabe, tem um porquê dela ser tão importante pra equipe, mesmo não tendo poder nenhum ou nenhuma tecnologia como tem o Tony Stark. E você agregar outros personagens ao lado dela, eu gostei bastante. A química dela com a Florence Pugh, eu acho que é a melhor coisa do filme. A relação das duas, porque não é aquela relação de irmãs rivais, etc. Elas se gostam, mas também elas sabem que elas passaram por muita coisa que impede que elas se abram totalmente uma com a outra. Então isso foi uma coisa que eu gostei bastante no filme, mas a gente vai falar mais. Eu acho legal também os paralelos que fazem no filme com relação à família, né? Essa família que era dela montada, né? De espionagem e tal. E a família, e sempre eles citando depois os Vingadores. Os Vingadores são o que você adotou como família, não sei o que, né? Cadê eles aqui? Eu acho muito legal. Sempre quando tinha esses diálogos, esses paralelos, eu achava bem legal. E eu gosto muito desse clima dos filmes meio espionagem, meio ação de espionagem da Marvel, sabe? Então eu gosto muito do Soldado Invernal. E ele lembra um pouco, ele tem um pouco a vibe do Soldado Invernal, mas com zero política do que o outro filme. Mas tem o mesmo, eu acho que é legal que tem o mesmo clima, assim, eu acho bem legal como eles montam esses filmes, assim, no universo da Marvel, cinematográfico. Sim, e também é um ponto que fez a gente gostar bastante de Falcão e Soldado Invernal, né? Que esse tem bem mais política, né, do que o filme da Viúva Negra, e também tem essa parte de espionagem e tal, que, você começa a ver várias referências de outros filmes aqui, mas a gente vai chegar lá. Na minha opinião geral, eu gostei do filme, eu acho um filme bem legal. Eu acho que essa questão que a gente levantou, assim, no começo do podcast, que vocês comentaram, que o filme tá bem deslocado e porque a gente sabe o que vai acontecer com a personagem, realmente é um fator que impacta muito na experiência de assistir o filme. E eu acho também que o filme,
ele vai muito bem, assim, nas 2 primeiras partes, mas o arco final dele, eu acho que ele perde muita força. Eu acho ele muito deslocado do resto do filme. Também, a gente vai falar dele mais à frente, mas eu concordo. E acabou me tirando um pouco do filme, mas, enfim, até ali o filme é muito bem gravado, assim, uma coisa que a gente comentou até no Loki, mas também é porque ele vai mais por esse lado que ele precisa da coreografia de luta, as cenas de ação, elas são muito bem feitas, realmente, estão num nível, assim, muito alto. Não só isso, as lutas, eu acho incrível como as lutas, quando tem mais de uma pessoa em tela, elas funcionam e você entende o que tá acontecendo. Sim, a geografia da cena é muito boa. Eu gostei muito do trabalho de montagem, porque não tem 1 milhão de cortes pra parecer movimento rápido. Não, as lutas são bem coreografadas e os cortes que ocorrem são justamente pra jogar a gente dentro da cena. E impactantes, né? Você sente um impacto ali de um filme que... Pra sentir as porradas. Que é um filme que é PG, deve ser o quê? PG-12, PG-14, sei lá. 13, por ali, né? E não tem o sangue, né? Mas você sente o impacto das porradas, dos acontecimentos e das lutas e de tudo mais que tá acontecendo ali. Até tem um sangue ou outro, né? Mais perto. Sim, ilustrativo, né? Não jorra o sangue. Mas uma cena que é exemplo disso é quando as 2 irmãs estão conversando dentro de um apartamento e aí chega a equipe pra caçar as duas. A Natasha, ela pega a irmã dela e joga na parede pra tirar ela da linha de frente ali do tiro. E você sente aquilo, eu falei, cara, aquilo não rachou a cabeça da mulher, tá ligado? Sim. Mas é esse tipo de sensação, porque ela não precisou jogar a atriz de fato, mas a montagem, a câmera faz a porrada parecer muito maior. Sim, e uma coisa que você comentou, que eu gostei muito do filme, eu gosto dos personagens, né? A gente vai comentar um pouco de cada um, ou pelo menos dos principais, né? Os personagens que foram introduzidos, né? Toda essa família fake da Natasha, né? E a Helena, já que você falou da Florence Pugh, do relacionamento delas no filme, né? Da química e de como as personagens se relacionam, e basicamente o filme é bem dividido no protagonismo entre as duas, né? Porque a gente tem o arco da Natasha, mas a Helena é uma passada de bastão, assim, muito bem estruturada, pelo menos pra Helena continuar durante o MCU, né? Que é muito da ideia do filme, né? E principalmente, a personagem é bem construída. Eles não simplesmente passaram o bastão porque tinha que passar, porque a Natasha já não tá mais presente. Ele não está, e qualquer chance de voltar foi por água abaixo. Então, é uma personagem que a gente aprende a gostar dela. Ela tem aquela... Ela é o que eu mais gostei nela, enquanto a Natasha é aquela coisa manipuladora. É só lembrar o que ela fez com o Loki no primeiros Vingadores. Ela dá a volta nos outros, a mesma coisa que ela faz aqui no filme. A Helena, ela é totalmente cínica, sabe? Ela não tá nem aí, ela fala o que tiver que falar, não tem tempo ruim pra ela soltar qualquer palavra pra irritar outra pessoa. Isso eu gostei bastante. Bem, então vamos comentar, vamos pegar esse ponto que o Anderson comentou. A gente comentou das personagens, mas eu quero saber da protagonista, né? Da Natasha Romanoff, da Viúva Negra, da personagem que a gente conhece no MCU, conhece até demais, né? Que a gente conhece até o desfecho dela no MCU. E esse filme a gente comentou, que é deslocado, enfim. Mas o arco que apresentaram da personagem, que é esse arco de... Cara, é um arco de de se reconectar, né? Com as personagens do passado dela, com os atos que ela cometeu no passado, e também de explicar mais da origem da personagem, da estrutura que levou a ela a ser a Viúva Negra que a gente conhece ali, já partindo de Homem de Ferro 2 e posteriormente mais ainda em Vingadores. Vocês gostam do arco dela no filme? Cara, eu gosto do arco dela, eu acho legal. Eu acho que ele completa bem meio que as pontas soltas que tinham ainda na história dela, né? A questão de como ela se tornou a Viúva Negra, né? Daquela questão das missões que ela tinha antes de ir pra SHIELD, né? E qual foi a terrível missão que ela fez com Clint? Pra ver o arqueiro em Budapeste. Exatamente. Eu acho legal como fecha esses arcos, né? Eu acho interessante a interação dela com os outros personagens, como eu já falei, né? Essa questão dela ter uma família que foi criada pra ela, sabe? Tipo, quando ela tava ainda criança na parte da espionagem, e ainda ter algum tipo de ligação com eles, né? E essa nova família que ela tem, que são os Vingadores, né, cara? Que é uma coisa que não aparece não aparece nada assim, mas é uma coisa que dá pra entender no filme, que faz muito parte da vida dela, e que realmente é jogada na cara dela pelos outros personagens, né? Isso é verdade. Eles não aparecem porque aqueles que não estão presos estão foragidos, né? Sim, por isso que o período é bem encaixado, assim, do filme, né? Mas não, sei lá, não cronologicamente pra nós, mas na filmografia, não, dentro da história, beleza, né?
passado da Natasha eu acho bem interessante, principalmente entender qual que era a relação dela com a América em si, porque a gente entende que a Natasha é uma cidadã soviética, né? Hoje, dependendo do país. E entender qual que era essa relação que ela tinha e por que era esse programa da Viúva Negra. Porque lá no A Era de Ultron, tem aquela cena do flashback do passado, que isso eu acho que foi meio falho, mostrou ela ali naquela... Tem uma cena dela dançando balé, sendo treinada e não sei o que. Isso acabou não sendo lembrado nesse filme. Talvez eu acho que pudesse ser aproveitado. Quanto a isso, talvez ficou essa brecha aí, mas no geral gostei. E principalmente, a Natasha, ela parece uma personagem muito mais centrada nesse filme do que ela tava em Guerra Civil, sendo que o filme acontece um pouco depois, ou seja, é muito próximo do outro, parece que ela mudou muito em pouco tempo dentro da linha cronológica da Marvel. Isso é uma percepção minha. E eu acho que também pode ser uma percepção por conta de você, mesmo que seja a mesma personagem e a mesma atriz e tudo mais, você encontrar um tom no mesmo, você gravar a parada na mesma época que a outra tinha saído, né? Você acabou de gravar a Guerra Civil, então você vai estar num tom de personagens, você vai entrar muito melhor pra você gravar. Não que de maneira nenhuma Scarlett Johansson erre aqui o personagem, não, ela faz perfeitamente bem, né? Eu falo a construção da personagem, não é pela interpretação. Assim, a gente sabe que essa é a Natasha da época da Guerra Civil, mas pra mim ela tá muito mais a Natasha do Guerra Infinita. Sim, também acho mesmo, porque a gente sabe da estrutura em que o filme foi filmado, né, a época que saiu, enfim, uma coisa que a gente tá batendo na tecla aqui. Mas eu gosto também do arco da personagem mesmo, da Natasha, você entender mais esse passado dela, a relação dela com, primeiro, essa família que ela tinha, que é esse primeiro grande flashback que começa o filme, né, que vários filmes da Marvel começam com esse flashback inicial das personagens, né? E aqui tem a família desconstruída dela, a família com os personagens principais da trama, né, os personagens, vamos dizer assim, os mocinhos do filme. Só apontar um negócio, a Natasha criança, mano, a filha da Mila Jovovich é a cara dela, velho. Caralho, por isso que eu tava achando essa menina parecida com alguém. Eu falava, caramba, mano, tipo, é muito parecida. Eu tava achando ela parecida com alguém mesmo. Agora que você falou, puta, é verdade, né? Meio óbvio até. Mas esse flashback inicial é da família que tem que se mudar e se mudar assim, né? Acabou a missão, eles têm que ir rápido. O filme, ele quando ele joga esse flashback inicial, que muitos filmes da Marvel fazem, é muito legal esse flashback, porque você entende rapidamente a estrutura que eles viviam ali, que eles tinham a missão dele. Tem uma cena de ação muito bem filmada, a perseguição ali da cena da fuga de avião, com o tiroteio. É muito legal, é bem filmada mesmo. Você sente o impacto dela. É uma coisa que me lembrou muito The Americans. Não, isso eu ia falar. Você roubou minha frase. Me lembrou muito The Americans, mas sem a sexualidade, sem os assassinatos assim e com uma família. E essa família da Natasha, perto dos Jennings em The Americans, eles são um comercial de margarina. Não, sim, PG-13, né? É isso que eu tô falando, a família da Natasha é PG-13. Assistam The Americans. E lembrou muito, né, nesse começo aí, essa cena inicial, mas cria muito bem, entrega mais ou menos, você conhece os personagens, né, os personagens, o Guardião Vermelho, que é o Alex, vivido pelo David Harbour, tem a Rachel Weisz, que aparece ali no começo também, que vive a Melina, e as duas, né, a Helena e a Natasha, e são introduzidas ali, você entende muito bem, mais ou menos, como era a situação delas ali, por que elas vão parar lá eles chamam de Salão Vermelho, é isso? Sala Vermelha? Sala Vermelha. Sala Vermelha? Da Sala Vermelha, desse treinamento, né, do general Dreykov, que é um dos antagonistas do filme, né, basicamente os principais são o general e o treinador. É o general, né? E pra mim, de novo, né? Ele é o ponto fraco do filme. Sim, também achei. Provavelmente é o ponto fraco do filme. Não, eu também acho. Mas antes da gente falar do vilão, o que vocês acham? A gente falou um pouquinho da Helena, né, que ela que eu acho que divide muito bem o protagonismo com a Natasha ali, que também as duas tem basicamente a mesma história, tá certo que a Natasha tem um outro plot diretamente conectada com o vilão da trama, mas o plot das viúvas, de se entender ali, as duas partiram do mesmo lugar, né, as duas foram separadas quando crianças, mas elas foram fazer o mesmo tipo de treinamento, só que uma foi pra um caminho de vingadora, a outra ficou ainda naquele submundo da espionagem, sendo controlada de alguma maneira. A outra sofreu por causa da atitude da primeira. Sim. Se relatar isso, porque é entendido no filme que aquele chip que controla as ações das viúvas só começou a ser implantado após a fuga da Natasha. Não existia isso. Sim. Após o atentado da Natasha, né?
Depois que ela foge, etc., eles começaram a controlar as viúvas com um chip. Eu gosto da Helena, cara. Eu acho. A Florence Pugh eu gosto pra caramba dela, cara. E ela tem um jeito que é muito interessante pra personagem, que é aquele jeito tipo, mano, vou resolver isso daqui, sabe? Eu não tenho tempo pra ficar enrolando, sabe? Eu gostei bastante. E o que eu acho muito legal, porque, assim, é a passagem de bastão, né? Mas não precisa ser igual a Viúva Negra, né, cara? É realmente uma outra personagem, uma outra personalidade, cara. E até a cena pós-crédito, depois, ela revela que realmente ela vai ser utilizada, tipo, de uma outra maneira, sabe? Vamos ver o que vai acontecer com ela, né? A pessoa que a abordou naquela cena pós-crédito tem ideias totalmente diferentes daquela que tinham Phil Coulson e Nick Fury. Cara, pô, eu gosto também, e isso que o Everton falou, que elas são personagens ali que elas, lógico, são duas viúvas negras, né? Mas são bem diferentes. Realmente, a Helena traz uma dinâmica nova, ela é mais... cara, ela tem uma dinâmica daquela ironia, né? Ela é aquela personagem super irônica, né? Toda hora ela tem uma ironia que funciona muitas vezes, ela entrega bem. Ela dando aula de anatomia pro Alex é uma cena ela virando pra Natasha falando, por que você faz essa pose? Isso, pra que você faz isso? Você é tão bom, cara. Você é muito exibida, cara. Sim, cacuete de Vingador, né? Tipo, pegou deles, né? Andou muito com os caras lá que tem superpoderes e fazem poses e pegou deles. Mas realmente, toda muito essa... bom que ela tenta replicar isso depois, e aí ela faz a pose e ela levanta, não, isso cansa muito, dá muito trabalho. E o legal da personagem, da Helena e da Florence Pugh, e que é uma atriz que tá se destacando cada vez mais, agora entrou de vez no MCU. O MCU não, a Marvel besta não é besta, né? Que tá se destacando, vem aqui, meu filho, minha filha, fica aqui na minha asa. Daqui a pouco eu vou chamar o namorado dela também. Daqui a pouco todo mundo tá no MCU, cara. A gente já falou no outro programa. Não, tá chegando perto disso. Mas funciona muito bem, tanto na ironia, no jeito da personagem, e também na ação, né? Também entrega muito bem. Parece que vai ser uma passagem de bastão realmente que vai ser funcional, tanto para você ter uma viúva negra ali, vamos dizer, no time Vingador, e pra cenas de ação e também pra interação entre personagens. Vai ser muito legal quando elas interagir com outros personagens ali do MCU. E eu comentei rapidamente do Alex, o Anderson acabou de comentar também, e da Melina. Vocês gostam dos personagens que o David Harbour e a Rachel Weisz entregam aqui no filme? O Alex, ele foi exatamente o que eu imaginava, que era o alívio cômico, cara, do filme. A parte de ação, assim, eu não gostei muito da parte dele, porque realmente ele não faz muita coisa, sabe? Mas ele esqueceu, né, como é que faz as coisas. Tanto quando ele foge lá da cadeia, tipo, mano, ele quase não faz nada, sabe? Não, ele não faz absolutamente nada. Porque ele tenta escalar o muro, ele cai, e ele passa a maior parte da fuga lá, caído no chão. E quando ele tem a luta contra o Taskmaster lá, também, tipo, não é uma luta legal, assim, de impacto, sabe? Eu acho que era muito rápida, acontece pouca coisa, sabe? E pouco que aconteceu, ele apanhou, né? Sim. Mas, claro, ele tem essa coisa dele ter ficado preso um tempão. E aí a gente já sabe o que aconteceu com o Jim Hopper. Sim, tudo conectado. O cara virou um agente soviético. Mas, enfim, no geral, eu achei que ele ficou subaproveitado. Realmente, ele só serviu pra ser o alívio como, olha, o uniforme não tá entrando mais. Aí tem todo drama e tal. Mas quando ele tinha que mostrar o porquê que ele era o Guardião Vermelho, porquê que ele era a contraparte do Capitão América, exatamente, sabe? Esse é o ponto, né? O porquê da rivalidade dele, só na cabeça dele, claro, com o Capitão América, isso o filme não mostra, de fato, porque que ele era essa lenda soviética. Mas, em contraparte, a Melina, o pouco que ela apareceu, eu gostei que ela é muito parecida com a Helena nesse aspecto que ela é pragmática. Aquela cena dela mostrando como que funciona o controle em cima do porco, que ela deu o nome de Alexei, eu achei maravilhoso isso. Então é uma personagem muito pé no chão e sabia o que precisava fazer. Enquanto ele ainda era muito deslumbrado, ele tem aquela coisa de eu sou forte e tal, não sei o que, mas era um cara que ainda tava muito preso ao passado. Sim. A nível cômico ele funciona muito bem, tá ligado? Porque o David Harbour tem um time bom, sabe? Mano, a cena que ele chega pra Helena e pra Natasha e fala, pô, eu tenho tanto orgulho de vocês mataram tanta gente, não sei o quê. É legal mesmo. Não, funciona super bem. Eu acho que os atores, eles
eles mandam bem, né? Tanto a Rachel Weisz como a Melina, que é uma personagem mais centrada, mais pé no chão ali, que tem uma participação na trama bem específica e funciona bem. E o Alex, né? O personagem do David Harbour, o Guardião Vermelho, né? Ele também tem essa parte muito mais do alívio cômico. Eu acho que também o arco final do filme, ele ajuda a você não criar, como eles optaram em fazer, eles não conseguem entregar também com que o personagem dele se destaque na parte de luta, né? Então eles optaram também por isso, mesmo que ele tenha o confronto com o Taskmaster, também ali fica muito... Quando aconteceu, eu falei, puta, é sério que vai ter esse confronto? Pelo extremo que você tá me contando, esse confronto não faz sentido nenhum. Mas bem, mesmo que aconteceu, não entregaram uma coisa tão grandiosa pra ele, né? Então ele ficou muito mais aproveitado por esse alívio cômico e a interação com as filhas dele, né? Vamos dizer assim, que é muito funcional, né? Isso não dá pra negar que funciona muito bem. As cenas que o resgate, depois a cena que eles se encontram na mesa de jantar, que é muito engraçada, muito bem escrita, né? Você realmente... Essa cena do jantar eu gosto bastante porque ela é engraçada. Esse filme, como um todo, as partes engraçadas não são tão engraçadas quanto nos outros filmes da Marvel. Eu não acho que aqui eles focaram muito em ficar fazendo um monte de piadinha. As poucas que tem, elas funcionam bem e não comprometem o filme. Não fica aquela sensação, putz, de novo, a Marvel. Mesmo porque demora um pouco, né? E também não é nada comparado aos dois primeiros filmes do Thor, que, cara, os dois primeiros filmes do Thor são uma tranqueira sem tamanho. Então, essa cena específica eu gostei, que ela tem um pouco desse humor, ela tem o drama, estabelece ainda mais o passado dos personagens. A gente entende que os quatro ali, de certa forma, eles tiveram suas vidas manipuladas por causa de um trabalho de um governo, que era rival de outro governo. E mesmo porque o tom que o filme tá levando, assim, nesse primeiro arco, até é mais ou menos na metade do filme, o resgate dele, né? Eu acho que é mais ou menos ali metade do filme, que é quando ele de fato entra na história, né? Tá certo que a primeira aparição dele, de fato, depois do flashback inicial, é quando ele tá sendo tatuado e tá no braço de ferro com os presidentes. Essa cena é bem engraçada, né? Então você já vê mais ou menos como que o personagem vai interagir ali, qual que vai ser a função dele. Lógico, ele tem uma função de relação com a personagem principal, com a Natasha, e também com a Helena, que vai ser a que vai continuar essa história, vamos dizer assim, mas você pega muito tom desde a primeira aparição dele. Eu só acho que realmente os personagens que foram apresentados aqui, talvez a gente não veja mais nada dos outros dois. Sim. Talvez a gente só veja daqui pra frente a Helena. Esse que eu também senti totalmente isso. Esses personagens principais, né? A Natasha, a gente sabe que não vai voltar, né? Quer dizer, acreditamos que não, né? Não volta. Não volta, né? Não, ela não volta. Puta, ainda mais depois de não tudo... Não é porque ela tá morta. Que pior do que ela estar morta é ela ter processado a Disney. Exatamente. Isso é um destino pior que a morte. Tem todo esse ponto, né? Que depois eu posso até comentar que eu peguei umas informações aqui pra gente entender isso, mas... Só me adiantando, eu acho que a Scarlett Johansson está corretíssima em processar a Disney, o que a Emma Stone já tá fazendo. Sim, e tem mais alguém, esqueci. Emily Blunt também pode processar a Disney. Por causa do salário dela, por conta do The Rock. E lembrando que a Emily Blunt era a Viúva Negra original, né? É que ela tava em conflito de agenda. Ela tava gravando aquele Gulliver, acho que era Gulliver, e não conseguiu gravar o Homem de Ferro 2, então contrataram a Scarlett Johansson. Mas enfim, ligação tem relação, não é aleatória, mas enfim, fica o comentário aí. A gente comentou desses personagens principais, mas a gente falou um pouquinho dos vilões, né? O Anderson já comentou inicialmente ali, já um aperitivo de que ele não gostou muito do vilão desse filme, que é basicamente o General Dreykov, que é vivido pelo Ray Winstone, que é aquele general soviético, cascadura, manipulador, controlador, e ele faz todo o estereótipo possível nesse filme. E o vilão, o antagonista, ou então o soldado invernal dele, né? Basicamente isso na parada, é o treinador, né? Que é um personagem conhecido do MCU e tal, um personagem ótimo pra jogar no Marvel vs Capcom, no mais recentes. Mas bem, o que vocês acharam desses personagens antagonistas da trama e se eles funcionam, né? Como antagonistas mesmo, como personagens que vão criar problemas pros protagonistas, né? O vilão super malvado, escondido numa base ultra secreta, uau. Bem isso, velho, cara, uma base no céu lá que tem que alcançar. A questão do treinador, eu acho legal as aparições dele, só que eu acho que ele aparece, tipo, meio que pouco, sabe? Ele
Ele tem um primeiro confronto lá com a Natasha, que eu acho bem legal. Nossa, é muito foda aquele primeiro eu acho bem legal. E depois, mano, ele parece muito pouco. Ele não é aquela perseguição, tipo, que tá toda hora lá, sabe? Sim, eu acho que assim, ele funciona aparecendo pouco até eles chegarem no arco final, né? Na resolução final do filme. Que ali ele deveria brilhar, ele deveria ter um destaque maior, deveria ter batalhas maiores, é uma coisa que não acontece. Ele aparecer ali pontualmente funciona porque essa cena inicial com a Natasha, pra ela encarar, puta, quem que é esse cara, né? Meu, cara. No final, quando a Natasha tá de frente lá com o general, e o general manda ele sair, né? Que ela sair, né? Que no caso, quando vai explicar o filme lá, que o treinador, na verdade, é a filha do general, né? Que sofreu o atentado que a Natasha fez e tal. E quando o general manda ela sair, eu falei, caralho, velho. Sim. Essa era a hora de ter a luta entre as duas. Sim, também acho, concordo 100%. E eu falei quando ela aparece no começo ali do filme, né? Tem o primeiro interação com a Natasha, e posteriormente tem, pra mim, a melhor sequência disparada do filme, que é quando você tem desde o encontro da Natasha com a Yelena, que elas brigam lá na casa, e posteriormente toda aquela sequência de perseguição. Aquela briga lá é Bourne. Eles pegaram o filme do Bourne, assistiram e fizeram a sequência. Mano, é igual. É igual, veio na minha cabeça na hora, velho. E também o que parece muito, eles misturaram Bourne com muito do Missão Impossível novo, assim, que tem aquelas perseguições de moto na rua. Eles estão até em Marrocos, né? Que Marrocos todos esses filmes eles vão pra Marrocos, né? É tão Missão Impossível que a fuga, o resgate do Alexei na cadeia, ninguém se importa. Tem um helicóptero aqui, pô, não ouvi. Só vão dar conta quando o cara quebra o vidro lá dos guardinhas. E na cena anterior, quando tem um tanque rodando pela cidade, mas tipo, é um dia normal. Ali, sim, exatamente. Nada acontece feijoada. Acho que o mundo tá acostumado com aquilo. Achei meio estranho nesse ponto. Mas assim, em questão de desde a coreografia de batalha delas duas e posteriormente até toda a resolução da cena da perseguição, elas de moto, nos carros, nossa, é muito bem feita a cena, tá no nível assim dos filmes de ação que eles estão entregando hoje, que é nesses níveis altos, né? Mas realmente, a Natasha Romanoff fazendo cosplay de Ethan Hunt ali, ela pendurada no cabo, ela dando volta. Tem até a máscara, né? Caindo depois, e dando cambalhota. Tem até a máscara depois, né, cara? Não, mas isso já veio do Soldado Invernal. Já tinha antes, né? Já tinha no Soldado Invernal. Não é igual do Missão Impossível que eles mudam o como é que é? Que aí tem que arrancar, parece a prótese, a pessoa muda até de altura no Missão Impossível por causa da máscara. Sim. Tanto que aqui você pode ver, eles usam pessoas tamanhos parecidos pra que a ilusão funcione. Só puxando que eu comentei dos vilões, eu também acho que assim, o general, ele é qualquer coisa, qualquer nota. É um personagem que ele foi aqui, tá aqui, apareceu pra concluir essa história da Natasha e não tem mais utilidade nenhuma pro MCU. O treinador, a gente sabe que é um dos personagens que vai ficar, né? Eu acredito que não vai ser um personagem... O treinador, não. Eles vão ficar chamando de Taskmaster. Talvez Taskmaster tenha conotação de gêneros tanto masculino e feminino, né? Aqui... Não, Taskmaster não. É neutro? Então, Taskmaster é neutro, né? A gente fala treinador, mas os caras vão ter que traduzir como treinadora daqui a pouco no próximo universo cinematográfico da Marvel. Mas o que ele soa pra mim, ele é o Bucky Barnes da Natasha. Sim, exatamente, ele é totalmente isso. Só que com uma história muito mais mal aproveitada aqui, né? Então, mas você acha que vai voltar o Taskmaster? Tem essa? Eu acho, Eu acho que não, cara. Eu acho que sim, volta pra ajudar a Helena, porque agora que elas derrotaram o vilão e liberaram todas as viúvas negras ao redor do mundo, dos controles mentais, etc., eu acredito que ela vai funcionar assim, porque eu acho que é um personagem muito apresentado, ele é imponente, você olha pra ele e você também fala, tem uma atriz famosa, né, cara? Ele é da hora. Ele foi mal utilizado. É algo por elenco, né? Isso. Ele foi subutilizado, mas eu acho que ele volta assim. Até pela estrutura nova que a Helena vai trazer pra essa nova fase da É porque assim... Mas o vilão é tudo aquilo. Porque, sabe, é o cara que sempre tá não um passo, mas sei lá, 15 passos à frente. É porque eu já sabia que era você, né? Porque você não me ataca porque eu tenho um controle de feromônios. Nossa, isso eu achei zoado. Porque que... cara, puta merda. Enfim, ele é o cara que é muito poderoso, mas que não faz absolutamente nada, sabe? Então, e outra, ele toma uma volta aí pra mim, chega a parte que eu queria comentar, o final do filme. A trama dentro da salinha vermelha, que é um negócio assim que eu achei que me derrubou. Eu acho que a parte da base. Olha, lá... eu fiz isso aqui.
eu sabia. Aí outra, eu sabia que você sabia. Eu sabia que você sabia que eu sabia que você sabia. Ai, caramba, é muito assim, eu acho que o filme, assim, primeiro flashback, depois tem esse começo do encontro delas, depois tem o resgate do Guardião Vermelho e o encontro com a Melina, aí a partir daí eles vão pro arco final, que é o arco que eles vão lá pra Sala Vermelha, que é mais uma sala, mais uma base no céu, uma base voadora que eles vão destruir, que já aconteceu em não sei lá quantos filmes do MCU, né? Isso é uma... Capitão América 2. Não, a destruição do... Capitão América 2, tem a base da SHIELD, Vingadores, enfim. Exatamente. Não é uma novidade. E o filme, ele tava se desenhando de uma maneira que não precisava definitivamente daquilo, né? Se fosse uma coisa mais centrada e muito mais baseada no que eles estavam apresentando ali de batalhas mais pro lado de Missão Impossível, Bourne, essas coisas que a gente tava comentando, ou o próprio... É que no Capitão América Soldado Invernal até funciona esse negócio da base da SHIELD, porque tem o Falcão, tem o personagem que voa, tem umas coisas diferentes ali que acrescentam, né? Mas mesmo assim também eles fizeram de uma maneira diferente ali. Aqui eles fizeram realmente uma coisa que eu acho que não sei se é fórmula Marvel, né, de você criar esse filme, né, de uma maneira, e a estrutura final tem que ser uma coisa muito explosiva, muito grande, muito megalomaníaca, talvez. E vamos comentar desse arco final, porque eu acho que, assim, deve ser consenso, o Anderson comentou, mas o Everton também deve concordar que o filme perde bastante, né? Tem uma cena dessa parte que eu achei muito esquisita, cara, do arco final, né? Quando eles estão lá, né, estão presos, tá, o Guardião Vermelho tá preso, a Melina vai lá, consegue liberar ele, né, tal, e ele consegue liberar a Helena, né? E na história, a Helena, ela tá atrás daquela substância lá que consegue liberar as viúvas do controle, né? Isso é uma parte muito importante, que a gente até nem falou, né? Cara, do filme... Essa substância que os caras tinham pegado tava numa geladeira do corredor, velho. Eu olhei aquilo e falei, mano, não é possível. Eu anotei aqui, eu falei, é sério isso? Ela invade a sala, a primeira geladeira. Cara, olha, tá eu cheio. olhei aquilo, eu falei, não, mano, você tá de brincadeira, né? Não é isso não, né, cara? Porque, mano, isso. Foi muito bizarro isso, velho. Foi zoado. E não é assim, ela achou uma cópia, achou uma outra produção. Não, ela achou aquilo que tinham roubado dela. Sim, cara. Não, tava literalmente numa geladeira, velho. Teoricamente é o item mais importante do filme, né? Exatamente. A trama se movia toda por causa daquele composto. E de repente, sei lá, eu acho que a pessoa que pegou tava apertada, falou, putz, eu preciso cagar. Ela colocou ali e foi pro banheiro. E nesse inteirinho aconteceu todo o filme, sabe? Não, isso é uma coisa que eu anotei aqui, ó. No arco final tem alguns clichês que derrubam muito o filme. Guarda um antídoto principal em uma geladeira qualquer. Eu falei, caralho, porque é muito bizarro, né? Aí o que eu falei, um monte de reviravolta desnecessária. Uma luta, já falaram da luta do Guardião Vermelho com o treinador. É uma luta muito prometida, mas que não faz sentido pra aquele final, pra aquele contexto do filme. Não, os personagens não têm relação nenhuma, né? Não foi criado nenhum tipo de relação entre treinador e Guardião Vermelho. Por que você vai confrontar os dois? O que eu esperava? Não, mas o que poderia ter feito? O treinador, ele copia os movimentos daquela pessoa que observa, certo? Só que aí é mostrado no filme que ele estudou o estilo de luta do Bucky, do Capitão América, da própria Natasha, do Homem de Ferro. Então ele sabe como essas pessoas se comportam. Eu pensei que o filme ia por um caminho. Pô, ele vai pegar um cara que é força bruta e burro, ele vai tomar um pau do cara. Mas na luta, se cortar essa luta do filme, não faz a menor diferença. Não faz a menor você falta. Consertar pelo menos assim, consertar esse meio de... Mas se colocasse o Guardião Vermelho pra bater em Minion, funcionaria muito melhor, né? Porque aí você conseguia mostrar um pouco mais o poder dele, batia aí numa galera, mesmo porque o filme não criou muitos adversários, ou então ele lutando com outras viúvas, o exército que o cara tem lá, que não serve pra nada, porque ele só bota... As viúvas pra lutar, né? As viúvas pra bater na Natasha. Não, é zoado mesmo. O final é bem eles colocam até dá uma derrubada. Eles colocam até a Melina com os Minions ali numa parte, mas não colocam um Guardião Vermelho. Então é bem mal distribuída essa última parte. Parece que realmente é uma ideia de fazer uma coisa muito grande, com explosão, com efeitos especiais, porque tem que ter o efeito delas caindo, lutando no ar, tal. É bonito pra caralho. Eu não gostei muito não dessa parte não, cara. Quando elas estão caindo lá pra lutar, tal. É a parte que eu falei, isso é meio esquisito, cara.
Ah, eu achei legal. Eu achei legal, assim, o efeito e tal, mas eu achei caidaço porque o arco final tava muito caído, né? E o filme já começou a se perder muito ali num negócio de remendar a história, sabe? Vamos remendar a história aqui porque tem que acabar logo, a gente tem que fazer essas relações terminarem, né? O arco da Natasha se fechar, ela ter algum tipo de redenção do que ela fez e com a personagem, com o treinador, que eu esqueci o nome da personagem, da menina, né? Mas enfim, da filha do general, né? Que ela teria assassinado sem querer. Qualquer ano, desculpa. Antônia, que teria assassinado sem querer, né? Vamos dizer assim. E eles se preocupam muito em fechar esse negócio, mas eles não fecham de uma maneira muito agradável e com um arco, com uma parte final ali que você vê muito na cara larga os problemas, entendeu? Tem vezes que o problema ele tá ali e você releva porque o todo tá funcionando. Nesse arco final realmente é muito difícil porque são vários probleminhas ali e vão deixando tudo mais arrastado e você fica, puta, isso não faz sentido nenhum. Eu só não fico tão irritado porque mesmo essas falhas, mesmo esses montes de clichês ruins utilizados nesse trecho final, eles não derrubam o filme como um todo. Não, o filme ainda é bem legal, bem competente. Claro, não dá pra esperar uma obra... Eu acho que não dá pra esperar uma obra-prima vinda do MCU, nunca. Isso, por melhor que seja o filme, não dá pra esperar, até pela proposta. Sim. O filme não é de se jogar fora, não. O filme é bem legal. Claro, você vai assistir o final já ignorando essas partes, mas funciona bastante. E tem os personagens, né? A gente comentou que dificilmente Melina, a personagem da Rachel Weisz, o Guardião Vermelho, a personagem da David Harbour, vão voltar. Eu acho que funcionariam voltar os personagens, sim. Claro, a gente tá falando não é assim, pô, não, já saiu. Não estamos cravando, né? É uma percepção nossa. É uma percepção baseada no que foi apresentado. A gente entende. O Everton... o Anderson comentamos que a gente acha que o treinador vai voltar, o Everton já não acha tanto assim, né? Não, tipo, é só meio que pela história, tá ligado? Pra mim não faria muita... eu entendi, porque como ele foi salvo, em algum momento vão usar ele pra alguma coisa. Mas o personagem que a gente tem certeza que vai ter uma participação a curto prazo no MCU é a Yelena, vivida pela Florence Pugh, que é a personagem que aparece na cena pós-crédito do filme, né? Porque ela foi induzida a pensar que a irmã dela foi morta pelo Gavião Arqueiro, né? O que a gente sabe que não é verdade. Sim. Mas o que a gente vai ver é como ela descobre isso. Bem, já que pra quem assistiu o filme e pelo que a gente comentou, ela vai aparecer confirmado, né? Agora, nessa semana que a gente tá gravando, saiu a data, né, oficial, mas eu não lembro de cabeça, mas sai em novembro a série do Gavião Arqueiro. Essa primeira temporada do Gavião Arqueiro no Disney Plus, né? Primeira temporada, ou talvez temporada única, isso a gente vai assistir pra saber. E a Helena, provavelmente, eu acho que quase certeza que vai aparecer nessa série de alguma maneira. E provavelmente vai continuar no universo da Marvel. Vai, cara, porque é muito legal que já tá criando aquela parte da Madame Hydra, né? Que já tá criando um grupo dela, né? Os Vingadores dela, né? Sim, porque ela foi introduzida lá no Falcão Soldado Invernal, né? Recrutou... originalmente ela seria introduzida nesse recrutou o... Caramba, esqueci o nome do John Walker. O John Walker, mas eu não lembro o nome dele de herói, vamos dizer assim. Mas enfim, eu não vou lembrar agora. Mas ele recrutou John Walker lá naquele filme, né? E agora foi atrás da Helena. Que vai ser... vamos dar nomes, né? A Valentina Allegra. A gente tá falando Madame Hydra, mas no momento eles falam Madame Hydra, né? É a Valentina Allegra, né? É a Valentina Allegra de Fontaine. Porque nas HQs é assim. Ela anda sempre em cima da linha cinza ali. Ela já foi da SHIELD, aí já foi a Madame Hydra porque foi infiltrada por conta da SHIELD, aí acabou gostando, acabou atuando um pouquinho além da conta. Então ela é uma personagem que não tá nem do lado branco nem do lado preto ali. Ela tá andando naquela parte cinza da moral ali dentro do universo Marvel. O que pode trazer coisas bem legais, porque como ela não é definida pra nenhum dos dois lados, a gente pode vê-la num filme atuando em favor dos mocinhos e no outro filme talvez ela sendo um alvo de perseguição, de busca dele. Então pode criar uma dinâmica bem interessante. E ela trazer a Helena pra junto dela pode trazer bastante consequências ali, porque afinal a Helena acha que a Natasha morreu por conta do Clint e talvez ela vá fazer um monte de merda até descobrir que não foi bem assim. O leque tá aberto e eu acho que vão vir coisas bem legais daí. Sim, também acho. E bem, só comentando rapidamente, antes da gente ir pras nossas notas do filme da Viúva Negra, o Anderson comentou do processo, né, da Scarlett Johansson com a Disney, que pegou muita gente de surpresa, né, mas realmente a Scarlett Johansson, Natasha Romanoff, Viúva Negra de todos esses anos do MCU,
processou a Disney porque ela alega quebra de contrato com o lançamento do filme simultaneamente nos cinemas e no Premier Access do Disney Plus, né, no serviço de streaming. No processo eles alegam que o contrato dela era todo baseado no desempenho da Viúva Negra nos cinemas, então a bilheteria do filme, o quanto o filme atingisse, ela ia receber proporcionalmente em uma parcela no contrato, né? Só que o streaming não entra nesse processo do dinheiro que ela receberia, né? Então se você, como o Anderson comentou, se você tem o negócio no serviço de streaming, não necessariamente você vai até o cinema assistir o filme, então isso vai ter um impacto direto no quanto ela ia receber. Eles calculam que ela poderia perder até 30 milhões de dólares desse contrato aí, então ela não ia perder esse dinheiro mesmo, né? Então ela processou a Disney. O Anderson começou da Emma Stone, eu também falei que a Emily Blunt eles estão se planejando, né? Não sei se a Emma Stone já entrou com o processo, mas foi a primeira logo que depois saiu da Scarlett Johansson. A Emma Stone acabou de estrelar o Cruella, e também teve a mesma coisa, assim como a Emily Blunt acabou de estrear o Jungle Cruise, que é um filme da Disney, né? Com The Rock, ela também pode entrar com um processo por esse mesmo motivo, né? Não só isso, o Kevin Feige, que é o cabeça da Marvel, ele já declarou publicamente que ele está do lado da Scarlett. Sim, declarou mesmo. Vamos ver o que vai acontecer. Pode ser que dê bom pra ela ou de repente a Disney corta a cabeça dele fora, sabe? E assim, lembrando que... a gente não sabe. Lógico, é muito dinheiro, mas é um projeto da Scarlett Johansson que ela é acreditada como produtora executiva do filme porque ela tá totalmente relacionada ao projeto. Desde que ela foi contratada lá em 2009, né, pra fazer o filme do Homem de Ferro 2, que saiu em 2010, ela conversava sobre um filme solo da Viúva Negra, que demorou muito pra sair mesmo se ele fosse lançado em 2020 seria um filme muito fora do que ele deveria ter sido lançado, mas ela participou de todo o processo de conversar com o pessoal que escreveu a história, roteiro, escolheu a diretora. Uma das diretoras mais fortes pra dirigir o filme ia ser a própria Chloe Zhao, que vai lançar os Eternos agora no final do ano, né, acabou dirigindo os Eternos, mas ela participou de todo o processo criativo do filme, né, então ela tá totalmente ligada a esse filme, não só como protagonista, né. Bem, vamos dar nossas notas de 0 a 10 o quê? Conspirações. Conspirações. Esse filme tem bastante conspiração, né. Não, melhor, de 0 a 10 reviravolta sem sentidos no final. Eu quero ver o Everton colocar isso em uma arte no final do ano. Mas bem, de 0 a 10 reviravolta sem sentido no final, Everton. Cara, eu acho um filme legal do MCU, então, como a gente comentou, ele tá muito deslocado do tempo, então e o final também ele tira um pouquinho da curtição que você teve durante a jornada do filme, né, cara? Então eu acho que um 7,5 é uma nota boa, sabe? É um filme 7,5 do MCU, sabe? Anderson? A melhor definição foi essa, cara. É um filme ali acima da média. A média do MCU já é alta, mas ele é um filme que tá ali na média do MCU e acima da média do que é feito no cinema como um todo. E realmente, se não fossem os plot twists sem sentido no final ali, talvez esse filme fosse um pouquinho melhor, mas 7,5 eu acho que tá perfeito. Bem, cara, eu também gostei do filme, eu acho um bom filme, eu acho que ele vai muito bem ali no começo e tal. A cena por exemplo, quando tem o primeiro encontro dela, essa cena que eu mais gostei do filme, que é a perseguição ali, lá, todos esses filmes que a gente comentou, Born, Missão Impossível, foi muito bem. A cena da fuga da cadeia, eu acho legal, mas eu também acho que ali ela já começa a quebrar um pouco do clima que eles estavam colocando ali no começo. E o último arco eu acho realmente muito fraco. Pra mim, tem filmes fracos, o Anderson comentou lá, os primeiros Thor são muito ruins, mas como arco de filme, eu acho ele um arco dos piores do MCU. Assim, eu acho ele bem fraco mesmo. Mas eu acho que o restante do filme ele é muito bom. Funciona muito bem. Eu gostei dos personagens novos que foram introduzidos. Eles funcionam ali pra trama. Lógico, os atores são muito bons também pra isso. Essa passada de bastão ela é muito funcional e é legal ver uma personagem como a Helena que vai continuar no MCU, né? Nos próximos filmes, as próximas séries, as próximas produções. Eu acho que vai funcionar muito bem. Por isso que eu vou fechar com a minha nota de 7. Vou dar uma nota 7 pra esse filme. E a nota final do Sofaverso de 0 a 10 já até esqueci. De 0 a 10. Reviravolta sem sentido. De 0 a 10 reviravolta sem sentido no final do filme ficou de 7.3333333. 7.3, né? Isso, 7 ponto meio besta. Isso aí. Pra esse filme, Viúva Negra, que está... Não sei se... Acho que já saiu de cartaz dos cinemas, mas assim, você pode encontrar lá no... Não, ainda tá. É porque esses filmes estão saindo rápido agora nessa pandemia. Eu fui jantar no shopping um dia desses, ainda tem. Então... Mas com certeza tem no Disney Plus ainda com o Premier Access, então você ainda tem que pagar, mas daqui a uns 2 meses provavelmente ele já vai estar liberado pra você assistir. Vamos esperar agora que a próxima empreitada do
do MCU nos cinemas, do MCU mesmo, da Marvel Studios produzindo, é o Eternos, nos cinemas, né? Vai sair o filme do Homem-Aranha antes disso, que não tem absolutamente nada ainda, que é produção da Sony, né? Sony Pictures, mas é do MCU, né? Querendo ou não. E, bem, vamos ver o que vai acontecer. E, bem, vamos pro bloco final agora também, né? Pra terminar o podcast. Recomendações, críticas e o que mais vier à nossa cabeça agora no bloco final. Muito bem, bloco final do Sofaverso começando. Agora da gente comentar e recomendar alguma coisa que a gente assistiu, alguma coisa que a gente leu, alguma coisa que a gente escutou, vale qualquer coisa. Quem quer começar? Como vocês devem ter reparado, ultimamente eu tenho tentado dar dicas que tenham relação com o tema. E hoje eu vou falar justamente de conspirações, reviravoltas, que também não tem sentido, mas dessa vez no mundo real. É o documentário chamado Assassinos, que ele conta a história da morte do Kim Jong-un, que é irmão do ditador / governante, dependendo da sua vertente política ou noção da realidade, da Coreia do Norte, o Kim Jong-un, e conta a história da morte dele, que ele foi assassinado dentro do aeroporto de Kuala Lumpur, na Malásia, por duas mulheres que supostamente, segundo elas estavam fazendo uma pegadinha de TV e acabaram contaminando ele com uma toxina mortal. Então, essa história ainda é uma história que tá muito no submundo da trama espionagem mundial. Tem N conspirações acerca dela. Então, esse documentário tenta jogar uma luz sobre o assunto, dizer o que pode ser verdade, o que não é, e principalmente porque é uma história muito com cara de filme de James Bond, mas que aconteceu de fato. Então, o diretor Ryan White, também produtor do filme, ele tenta trazer esses fatos à luz pra gente entender o que aconteceu ali. Everton? Cara, eu vou recomendar um filme que eu assisti no Prime Video. É um filme francês chamado Tudo por Ela. É um filme de suspense, cara. Ele é muito legal, muito interessante. É uma família, um casal, né, com um filho. E do nada, um dia chega a polícia e prende a esposa do cara, né, acusando ela de um assassinato. Depois que, ele cansou, passa 3 anos, ele tenta, de todas as maneiras legais, tentar tirar ela, ele não consegue. Então, resta só uma alternativa pra ele, que é, tentar tirar ela de algum outro jeito da cadeia. E, cara, é muito da hora o filme, é bem, bem legal. É um suspense muito bem feito, eu recomendo bastante, cara. Bem, eu vou indicar um filme também, que eu assisti faz umas semanas, né, que chama Pixie, que é um filme britânico. É um thriller, tem um pouco de ação, uma coisa de máfia, assim, mas ele tem muito mais de comédia. Ele é estrelado pela Olivia Cook e tem o Alec Baldwin também no filme e tal. Os outros 2 atores, eles são menos conhecidos que protagonizam com ela, mas basicamente a Pixie, né, que é a Olivia Cook, a protagonista do filme. Ela é uma garota assim super ela é filha de um cara da máfia, assim, um dos principais da máfia ali do interior da Irlanda, e ela é muito independente e tal. É aquela pessoa que todo mundo conhece ali na cidade, não só por ela ser filha da máfia, mas também porque ela é uma pessoa que basicamente manda em tudo ali, mas muito mais pelo seu jeito, assim. E quando os 2 caras ali fazem uma porcaria ali no filme, um assassinato ali no começo do filme, ela tem que ajudar ele de alguma forma, porque aquilo tem relação com ela. Então é um filme bem de estrada, os personagens vão na estrada e tal, tem os tons de comédia, tem as perseguições das pessoas que estão indo atrás deles, e funciona muito bem. Ele tem muito da comédia britânica, né? Então é uma comédia pouco diferente ali, se você tá pensando na americana, mas funciona super bem. Um filme bem gravado, dirigido pela Barnaby Shampsey, que é uma mulher, né? Uma britânica também. Funciona muito bem. Pixie não tá disponível em nenhuma plataforma que eu conheça, mas enfim, você acha o filme. Você acha o filme fácil. É bem funcional. Se tá na internet, tá disponível. Certo? Acho que é isso, né? Deu pra gente conversar sobre Viúva Negra. Espero que você tenha gostado do episódio. Se você assistiu o filme e gostou, conversa com a gente, manda uma mensagem pra gente. Pode ser pelo nosso e-mail, podcastsofaverso@gmail.com, pode ser nas redes sociais, Twitter é Sofaverso, Instagram é Sofaverso. Se você quiser conversar com a gente no grupo do Telegram, tem um link de convite aqui no post do episódio, vai lá que você será muito bem-vindo. E lembrando que os episódios semanais do Sofaverso você encontra lá no nosso site oficial, sofaverso.com.br, ou no seu agregador favorito de podcast, pode ser o Spotify, o Deezer, o Google Podcasts, o Cashbox. Onde você procurar a gente, você vai encontrar. Muito obrigado por escutar mais esse episódio, a gente se encontra na semana que vem. Valeu! Falou! Eu fui pesquisar o que significa escavosca e infelizmente a palavra não existe. Ela foi inventada. Funcionou bem, enganou todo mundo.